A economia mundial desacelera, menos a China. Bom, mas nem tudo são flores. Para a China não é assim, muito menos para a Europa e para os Estados Unidos, onde a gente consegue observar um desempenho industrial e um desempenho econômico, no geral, bastante insatisfatório, bastante ruim. E o que a gente pode antever, o que pode acontecer no futuro, é justamente uma crise, ou pelo menos uma recessão de grande escala e que vai provocar mudanças, tanto no continente europeu quanto nos Estados Unidos, inclusive com impactos eleitorais. Mas vamos dar um passo atrás para a gente entender que situação é essa que a gente está vivendo, que envolvem questões que têm a ver com as democracias ocidentais e tem a ver com modelos econômicos. E aqui eu coloco em comparação modelos estadunidense e modelo chinês de lidar com crise, de lidar com adversidade. Depois dessa crise da Covid-19 que engatou junto com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a gente vai poder entender qual modelo que desempenha melhor nesse tipo de condição tão ruim, tão adversa. Antes de chegar lá, eu acho que vale a pena a gente resgatar alguns dados que têm saído nos últimos tempos, nos últimos dias, inclusive, relacionado a desempenho industrial, tanto de alguns países europeus quanto dos Estados Unidos, que estão muito insatisfatórios. O PPI, que é um índice de produção industrial, está abaixo dos 50 nos dois casos, né, tanto o estadunidense quanto o europeu. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para frente ou para um futuro próximo, há a possibilidade grande de haver recessão, porque a atividade industrial está muito aquém daquele que deveria, do que deveria existir, muito abaixo do esperado. Só que, claro, a gente precisa ponderar que há em curso uma guerra que bota pressão em produtos derivados do petróleo e isso impacta diretamente, principalmente no caso europeu, para a energia, que é um insumo industrial e residencial, claro, para aquecer ambientes, com o inverno que bate a porta do continente europeu e pode trazer grandes problemas que vão desde da questão, obviamente, econômica, que vai reverberar em insatisfação política da população. Se a gente olha o cenário que tá se desenhando agora, a gente realmente tem que esperar pelo pior. Por quê? Inflação, tanto no caso europeu, os países, né, da zona do euro, por exemplo, têm uma inflação na média de 9,1%. Nos Estados Unidos é 8,2%. Uma inflação que não se via desde pelo menos a década de 80 nos Estados Unidos. É algo que uma geração inteira não se acostuma a viver, que são inflações altíssimas. E o mercado de trabalho, por outro lado, nos Estados Unidos está aquecido. Na Europa não é bem assim. Há locais que há um aquecimento maior e outros menos, né? Só que nos Estados Unidos isso já é uma questão colocada, e inclusive a política monetária do Fed é de prevenir com que haja um sobreaquecimento desse mercado de trabalho, muito embora, né, isso, mesmo que isso não fique claro na declaração do presidente do Fed e dos presidentes dos Feds dos Estados Unidos, a inflação ela vem do lado da oferta, mas já tem um extravasamento, um espalhamento para o lado da demanda. E isso, claro, acontece, como está acontecendo na Europa, que são os preços subindo pelo lado da oferta em um momento, mas depois, obviamente, que isso vai se irradiar, porque todo mundo vai remarcar preço, vai fazer suas decisões de precificação no futuro ali mais próximo, levando em conta já essa inflação que sabe-se que não é um choque de curto prazo, né? A guerra se estende de fevereiro até agora, muito tempo de guerra, muitos dias de guerra, e não há uma previsão clara de quando isso vai terminar. Então, lógico que isso vai se espalhar para a economia. E não há uma clareza no continente europeu e até do lado dos Estados Unidos do que fazer. Do lado dos Estados Unidos houve, sim, grandes movimentações para que se aprovassem pacotes de investimento em infraestrutura, como o Biden queria fazer. Na Europa, já é um outro cenário em que muitas lideranças políticas, como na Itália, na Inglaterra, caíram, né? E agora há uma renovação dos congressos e há uma renovação política, entre aspas, né? Mas pelo menos uma visão de que precisa ser feita alguma coisa para lidar com a questão que está colocada para eles agora. E, claro, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que coloca os países da Europa, né, em uma certa dividida, porque, ao mesmo tempo, existe o perigo para eles da Rússia sair com mais poder do que ela entrou. E, por outro lado, se a guerra continua, a inflação tende a continuar nesse patamar alto, que é ruim para a economia, para a sociedade, para todo mundo. Já, por outro lado, se a gente pega a China tem suas questões também.
Não é um mar de rosas lá, mas no último trimestre ela cresceu 3,9%, muito acima daquilo que era esperado pelo mercado e muito acima daquilo que, inclusive, os analistas mais ligados à China estavam esperando. Por quê? Há uma tendência clara, isso os dados chineses já mostram, que o mercado imobiliário se sobreaqueceu no momento anterior. Ele teve uma expansão grande, isso causou problemas. A Evergrande quebrou, a Caixa, que é outra incorporadora gigantesca, uma empresa enorme na China, também teve problemas. Todas elas tiveram que ser salvas pelo governo chinês, o governo central de Pequim. Mas agora o cenário ele vem se desenhando de uma outra forma, que é a intervenção direta do governo nessas empresas e no mercado. Tanto fazendo títulos para salvar e liquidar as empresas e impedir que elas quebrem, quanto fazer com que não haja, num futuro, formas de criar endividamento indevido por parte das províncias que cuidam da questão da expansão imobiliária e das empresas também de captarem, por exemplo, dinheiro fora e, enfim, fazer um tipo de endividamento que seja pernicioso para dentro da China. Muito embora isso seja verdade, e a gente veja nos dados da China, como eu falei, uma elevação do preço do metro quadrado construído e uma elevação do preço mesmo do imóvel vendido, ou seja, o preço da terra. Mas a gente tem que lembrar que a China controla o preço da terra, porque não existe a propriedade privada tal qual a gente conhece aqui no Brasil e os países ocidentais como a Europa e Estados Unidos, países europeus, no caso, né? Mas não é da mesma forma, eles controlam o preço da terra relativamente, não é um controle direto, não é tabelado, mas eles têm mecanismos para fazer isso e isso garante uma margem de manobra para atuar em situações como a que ocorreu com o mercado imobiliário das províncias que realmente quebrou por um certo momento e o governo teve que salvar, como eu comentei. Só que da mesma forma que há essa crise, né, no mercado imobiliário, essa recessão, esse freamento do crescimento, a China não deixou de continuar investindo na sua produção industrial. Ela continuou fazendo política econômica de incentivo à economia, porque se por um lado os países, Estados Unidos, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, né? Ele tem inflação e o remédio para a inflação que ele acha é aumentar a taxa de juros e botar lá em cima. A China não pensa dessa forma. Claro, ela não tem a inflação que os países que eu citei agora, Estados Unidos, países europeus, têm, mas ela, claro, sofreu com a guerra na Ucrânia, né? Ela teve problemas também, pequenas elevações de preço, mas o remédio que ela está vendo e ela constituiu na forma de política monetária e econômica é baixar a taxa de juros, criar incentivos para que o canal entre quem empresta dinheiro e quem toma seja livre, tenha como se fosse um encanador, né? E deixe os encanamentos do dinheiro correrem pela China e que isso se reverta em investimento e ela não caia num ciclo vicioso, tal qual a Europa e Estados Unidos estão caindo, de decrescimento, necessidade de aumento de taxa de juros e mais decrescimento e mais freamento da economia. Isso mostra que há dois modelos diferentes de lidar com a crise. E voltando aqui ao ponto inicial, disso que a gente tem que tratar e isso que a gente tem que olhar para o futuro. Quais são esses modelos? O que eles têm a oferecer de fato? Porque agora a gente pode até dar a margem para falar que Estados Unidos e Alemanha, Inglaterra, Itália estão numa reconfiguração, se recuperando da Covid, por exemplo, dos problemas da Covid, e a partir de agora vão decolar. Só que, claro, isso é tardio, né? Mas a gente pode até dar margem de manobra e dar uma colher de chá para eles e pensar que eles vão realmente se recuperar e vamos dar tempo para fazer essa análise com mais acurácia, com mais tempo, né, de maturação. Só que a China já está se movendo há muito tempo. Ela não está parada. E por mais que ela tenha feito lockdowns em várias cidades importantes como Shenzhen e Xangai, isso não interrompeu da mesma forma que interrompeu o funcionamento da economia em outros países que não tinham esse lockdown que a China fez de fechamento completo. E a gente está vendo nos números chineses, que têm se apresentado muito melhores do que os números dos Estados Unidos, por exemplo. Claro, os reflexos para os Estados Unidos vão muito além. E claro, com os modelos aqui, tenha em mente os modelos que eu coloquei, né? Mas para os Estados Unidos, por exemplo, o reflexo é eleitoral. E isso a gente pode até abordar em outro vídeo, talvez eu faça até um vídeo amanhã que fale sobre isso, que é a questão do Biden, que vai se enfraquecendo com uma economia que não consegue decolar e com políticas que ele não consegue botar em prática. Por outro lado, a China tem o Xi Jinping, que é a liderança que agora, não sei se vocês viram no noticiário, aconteceu o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, que acontece de 5 em 5 anos, e o Xi Jinping ele consolidou a sua liderança e
a liderança dos seus dos seus coligados, dos seus aliados políticos, que tem muito mais a ver com a política industrializante, menos liberal ou neoliberal, se assim você quiser pensar e falar. É uma política que é voltada para a tecnologia e quer enfrentar o desafio dos semicondutores, o desafio dos Estados Unidos de olhos atentos e com um norte muito claro, né, com um guia muito claro, que é não perder e não deixar com que sanções econômicas aconteçam e prejudiquem o país chinês, né, que prejudiquem a China. Então a gente precisa olhar tudo isso. Vamos ficar atentos, vamos ver o que vai acontecer com os próximos dados, tanto dos Estados Unidos, dos países europeus mais importantes, e da China também. E aqui, claro, né, a gente faz uma perspectiva para frente, um prognóstico que se a gente conseguir observar como vai terminar a questão das políticas implementadas durante a Covid e durante a guerra da Rússia contra a Ucrânia, quem se sai melhor pode nos indicar qual o melhor modelo para lidar com essas situações adversas e quem está fazendo melhor uso das ferramentas de política monetária, de política pública, para favorecer a sua população, favorecer a sua economia em momentos de grande turbulência e grande incerteza.